Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da participação do processo emocional no nosso processo de envelhecimento. Às vezes a gente está aqui e acolá fazendo uma palestra, conversando com as pessoas. Sempre estou envolvido com muitos cientistas por conta da minha profissão e por conta, talvez, da minha própria curiosidade, né? Eu não consigo ficar olhando só para uma coisa, então estou sempre mexendo com um monte de situações e com muitas pessoas. E não é incomum nesses círculos de conversa, tanto com os cientistas quanto com pessoas que não têm muito a ver com a ciência, as pessoas se questionarem sobre a questão do envelhecimento ou da permanência das pessoas num estado de juventude. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre isso e sobre a questão da participação da emoção neste processo, tá? Bem, o que basicamente faz um ser humano envelhecer? Talvez você não lembre muito daquela sua aula de ciências, daquela sua aula de biologia, em que o professor explicava para a gente como é que se formam as células e de que maneira essas células se reproduzem, né? Mas é importante a gente dar uma resgatada nesse conceito, porque para falar da emoção eu vou precisar que você entenda o que está acontecendo biologicamente dentro de você. Bom, vocês devem lembrar, eu não quero ser técnico, a minha intenção não é até ser chato nesse sentido, mas informação básica. Uma célula tem lá a sua membrana, tem dentro da sua membrana o núcleo e ali dentro, abaixo da membrana, nós temos, entre outras estruturas, os nossos cromossomos, né? Os nossos cromossomos basicamente são as estruturas que carregam toda a informação genética do ser humano, né? Bem, uma das coisas que acontece quando uma célula está se dividindo, ela está se transformando em duas, é o movimento de divisão desse cromossomo para que esta célula que foi copiada, né, e a célula que é a cópia sejam muito parecidas. Elas não são idênticas porque ao longo do tempo o processo do envelhecimento naturalmente vai fazendo com que algumas estruturas do cromossomo vão perdendo força, vão perdendo vitalidade. E é aqui que eu quero que você acompanhe comigo o primeiro raciocínio em relação à participação da emoção no processo de envelhecimento. Vocês devem lembrar que o cromossomo ele é um parzinho, né? Dois pares de cromossomos que se juntam ali para formar uma célula, para formar um novo ser e assim por diante. Quando ela se divide, há uma duplicação desses cromossomos, forma uma nova célula, né? Numa das pontas do cromossomo, nas partes quase que terminais ali do cromossomo, nós temos uma estrutura chamada telômero. Se você se interessa pela ideia e quer se aprofundar, dê uma olhadinha nos 3 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. Esses 3 pesquisadores, eles provaram que essa estrutura, que é o telômero, ele funciona como uma espécie de um estupim. Então você imagine que toda célula que nasce, ela já nasce mais ou menos com um tempo de vida, que é esse telômero. A partir do momento em que esse telômero vai se encurtando, quando ele deixa de existir, a célula se suicida, a célula se mata, né? Bom, veja, de uma forma bastante simples, sem que você tenha que ter grande entendimento na área, a pergunta é: como é que eu faço para manter esse telômero? Como é que eu faço para alongar esse cara? Porque, afinal de contas, quanto mais longo o meu telômero, maior a probabilidade da minha célula permanecer viva e, obviamente, do meu corpo se manter jovem e sadio. À medida que essas células vão se dividindo, os telômeros das células novas já vêm menores. Por isso que a tendência ao longo da existência é a gente ficando cada vez mais velho. Pois bem, a emoção, o processo emocional gera muitos processos bioquímicos no corpo
E hoje, um desses processos, que é o processo que a gente libera, por exemplo, com o cortisol, com o excesso de adrenalina, por excesso de estresse, por excesso de incomodação, sabe? Por falta de prazer, por falta de alegria na vida das pessoas, é uma das formas mais comuns de encurtamento telomeral. Então você veja, não viver feliz ou viver na tristeza é uma forma de você ficar velho. Simples assim, né? Então, quanto mais alegres, quanto mais felizes, quanto mais endorfina, quanto mais melatonina, quanto mais dopamina uma pessoa gera na sua vida, maior a probabilidade de você manter o telômero inteiro ou pelo menos mais alongado, para que você viva mais e melhor. Então, eis aqui o primeiro argumento para que você passe a se alfabetizar, passe a buscar, passe a desenvolver melhor o seu lado emocional. O seu lado emocional vai fazer com que você viva mais. Bem, o que esses pesquisadores do Prêmio Nobel de 2009 também mostraram? Que as pessoas têm um relógio biológico, ou seja, esse estupim que eu estou falando para você, com que cada um de nós nasce, ele já tem no seu gene uma série de elementos pré-programados, pré-determinados, que fazem ou que vão induzir você durante a vida a ter várias coisas ou não ter. Porém, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe extremamente importante, que não é a questão só genética, é o que os cientistas hoje chamam de epigenética. Professor Júlio, e o que cargas d'água vem a ser a epigenética? A epigenética estuda a expressão gênica, ou seja, o seu gene tem uma tendência, mas se ele vai ou não desenvolver esta tendência, vai depender de uma série de fatores. E é isso que nós chamamos de epigenética. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma certa aversão dentro do processo, tanto da psicologia quanto da medicina, das pessoas chegarem para mim e me falarem assim: Júlio, olha, eu tenho um problema genético na minha família e por conta desse problema genético eu vou ter problema de coração, eu vou ter problema de X, eu vou ter problema de diabetes e assim por diante. E eu digo para as pessoas, esta condição gênica da sua família pode ou não ser expressada dependendo de como você vive. E aí entra o processo da epigenética, o processo que faz com que a gente expresse geneticamente aquilo que você tem programado dentro de você. Então, por exemplo, a minha família, se eu for observar as últimas 2 ou 3 gerações da minha família, eles todos desenvolveram, né, em grande parte, a diabetes. Então eu poderia imaginar que eu vou ter diabetes. Só que sabendo que a minha expressão genética depende de como eu me comporto, a minha epigenética, é evidente que eu já comecei a me cuidar há muito tempo. Qual a chance de que eu desenvolva diabetes? Muito pequena. Quase nula, na verdade. Por quê? Porque tende a ser uma coisa que não vai se expressar genicamente, né? Então, aonde é que eu quero chegar com essa história? O processo emocional, ou tudo aquilo que nós trabalhamos no nosso processo emocional, nos possibilita controlar essas expressões gênicas para que elas não apareçam. Então, uma pessoa mais raivosa, uma pessoa mais nervosa, uma pessoa estressada, uma pessoa depressiva, que não coordena emocionalmente esses processos, tem uma chance muito maior, sim, de desenvolvimento de câncer, de desenvolvimento de problemas cardiológicos, de desenvolvimento de problemas gástricos, enfim, uma série de problemas que estão relacionadas não ao seu gene propriamente dito, mas o como você vive a sua vida, a sua epigenética. Por isso, a segunda questão aqui, que é do relógio biológico, que em tese, né, já está gerando sempre um processo em que você anda para frente, você vive, mas ao mesmo tempo o teu relógio biológico gera uma força contrária, ou seja, andamos, vivemos, mas a cada dia que vivemos, estamos um dia mais próximo da morte. Agora, quando é que esse dia vai chegar? Depende de como você vive.
Depende de como você coordena o seu processo emocional. Depende de quanto você busca a sua vivência, mesmo numa situação de caos, mesmo numa situação de dificuldade, o quanto você busca viver bem. E isso depende do quanto você sabe lidar com o seu processo emocional. Então, nesses dois pontos de vista, que na verdade estão grudados, né? O processo telomeral ele está diretamente ligado a essa lógica do relógio biológico. Mas eu quero que você tenha na sua mente e pense com muito carinho e busque se desenvolver para que essas duas questões que a gente dialogou agora, a questão telomeral e o nosso relógio biológico, tenham uma melhor expressão, tenham um melhor desenvolvimento a partir do momento em que você tem uma condição emocional mais resolvida, mais desenvolvida e assim por diante. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a vocês e espero vocês aí no nosso próximo vídeo, tá bom? Grande abraço!